você chega, a sua sempre contagia. Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor, melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Vamos cantar junto essa canção. Viva nessa todas as feridas, vem pra ensinar. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Todas as feridas. Solicita aí, amiga, para entrar. O segredo é gratidão, melhor. Ana, tu tem que agora. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Todas as feridas vêm pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída. Tô esperando só você aceitar. Invada o seu coração. Consegui sim? Acho que eu consegui ver. Agora, mas eu não. Agora. Mas acho que eu tenho que virar na minha câmera. Se tu puder, melhor. Tá todo mundo te vendo de lado, assim. Ali. Peraí, deixa eu tentar aqui. Mas acho que eu tenho que virar na minha câmera. Baixa isso. Peraí. Tá. Que fuzuê. Faz parte. Boa tarde para quem é daqui. Boa noite para quem tá lá em Portugal. Tá bom? E agora, tá bom? Tá jóia. Tá ótimo. E aí, amiga, como vai? Olha, tu vai ter que baixar. Tô Tá bem. cortando um pouco. Tá faltando. Acho que é a internet onde eu tô. Acho que vou ter que mudar de lugar. Se tu conseguir algum lugar Vamos que comigo? o sinal seja melhor, Vou conseguir. Peraí. Peraí. Vamos lá. Vamos mudar de ambiente. Eu tava fugindo dos meus filhos. Mas vou ter que ir pra lá, pra junto deles. tem problema. Faz parte. Vida de mãe. Acho que eu vou ficar por aqui. Acho que aqui vai dar pra gente conversar.
E agora? Tá ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o puerpério, né? E Ana vai contar um pouco da história dela, do que ela passou nessa fase, como ela superou, né? Além das dificuldades já advindas desse momento. Para quem não sabe, né, o puerpério é o período que acontece logo após o parto, após a expulsão da placenta, onde a mulher passa por transformações físicas, psíquicas e emocionais. São várias mudanças, né, que a gente precisa se adaptar ao novo corpo, à nova rotina. Então, isso mexe muito com o nosso emocional. E Ana tem uma história muito bacana, né? Ela é mãe de 2 filhos, mas ela pode se apresentar melhor para vocês. Então fala aí um pouquinho aí, amiga, para quem não te conhece, quem é Ana Patrícia? Isso. Então, eu sou Ana Patrícia, acho que algumas pessoas já me conhecem, eu estou vendo algumas pessoas que eu adoro aí na live, é bom que já mata a saudade. E falar sobre esse assunto, para mim, é muito bacana, porque é uma história de superação, na verdade. Então, só um momentinho, sim? Só um segundo. Deixa eu só resolver uma coisa aqui. Poxa, que bom. Filhos, minha gente, filhos. Então, é uma história de superação para mim. Eu tenho um orgulho porque não, é uma história onde eu cresci. Eu acho que por trás de todo sofrimento tem muita lição, tem muito aprendizado. E eu cresci muito como pessoa pós esse acontecimento. Então, para mim foi super importante. Só um momentinho, filho. Dá tchau, vai estar dançando. Agora entre, amor. Deixa eu mamãe. Mamãe, por quê? Ô, amor, por favor. Por quê? Ó. Assim, você tava lá, eu achei que você ia ir para um lugar. Depois eu escutei sua voz. Depois Maria Eduarda dormiu. Aí você disse, eu ia abrir a porta para Tá, deixa a mamãe ver. Mãe, tu fecha a porta de chave aqui, por favor. Não fez. Pronto, minha gente. Era tudo que eu estava evitando fazer. Mas eu sabia que isso ia acontecer, que é meu filho, né, minha gente? Meu filho é essa pessoa. Então tá, minha gente. Então, assim, é uma história de superação. É uma história onde eu tenho o maior orgulho, porque foi a partir disso que eu mudei. Foi a partir desse momento que eu cresci. Entendeu? Então, assim, tem crise para crescer e tem crise para sofrer. Então, eu peguei a minha crise, foi de crescimento pessoal. Entendeu? Eu ressignifiquei tudo, mergulhando dentro de mim. Então, essa foi a parte mais bacana dessa história toda. E eu sou mãe de 2, a minha filha está dormindo, meu filho, vocês viram, né? Vocês já conhecem, quem não conhece pode conhecer. Mas conta um pouquinho como foi, o que é que tu passou e o que é que você buscou para superar, para que as pessoas entendam, principalmente para quem é gestante ou para quem é mãe recente, que está passando por esse puerpério. Então, se eu contar um pouquinho. Eu era recém-casada, assim, eu tinha casado fazia pouco tempo, e em pouco tempo eu engravidei. Então, acho que algumas mulheres, assim como eu, já devem ter passado por isso. Não puderam curtir o casamento, porque rapidamente eu engravidei. Então, eu acho que esse foi a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. E aí, quando minha filha nasceu, que eu estava com 9 dias de gestação, de puerpério, ou seja, 9 dias de uma cesárea, 9 dias de recuperação em casa. Meu marido, na época, me pediu divórcio. Foi uma surpresa? Não. Toda a relação ela é sinalizada. Então, não foi uma coisa que, do nada, ele chegou e pediu divórcio. Não, é lógico que estava sendo sinalizado. Mas, nesse momento, foi o momento que ele pediu. Ele sentou no sofá e, para ele, já não dava mais essa relação. Então, para eu sair, do momento que ele pediu divórcio até o momento que eu saí de casa, foram 21 dias. Quando minha filha tinha 30 dias de nascida, eu saí de casa junto com o meu filho, que vocês conheceram, que tinha 4 anos na época. Eu fui a parte que saí. Porque o apartamento já era dele, então eu fui a parte que saí de casa. Sair de casa
eu tinha dois viés. Eu podia ter voltado para casa da minha mãe, que a minha mãe morava só, minha mãe morava num apartamento que tinha 3 quartos, então dava para eu e meus filhos ficarem lá. Só que voltar para casa da minha mãe, para mim, significava voltar para a zona de conforto. E tem horas na vida que a gente tem que se autodesafiar. Eu preferi, na verdade, voltar e ir para o mais difícil. E isso, hoje, eu colho esses frutos, porque eu estou aqui em Portugal com os meus 2 filhos, porque lá atrás, há 3 anos atrás, eu consegui morar só com eles. Então, eu tenho a minha rotina com eles, eu conheço meus filhos. Talvez se eu tivesse ficado na casa da minha mãe, o que é que tinha acontecido? Talvez se eu tivesse ficado lá, eu tinha feito o quê? Eu tinha ficado na dependência dela. Hoje eu ia dizer, não, eu não vou para Portugal sozinha com os meus filhos, porque meus filhos são apegados à minha mãe. Não, porque meus filhos, eu tenho a minha mãe como suporte. E, no entanto, eu fui morar só. Então, assim, morar só com uma criança de 30 dias de nascido, uma criança de 4 anos, não foi fácil. Mas foi, assim, extremamente gratificante para mim. Porque, por mais que eu tivesse enfrentado a maior dificuldade do mundo, que às vezes eu estava no banheiro, minha filha acordava e eu tinha que contar com meu filho de 4 anos. Filho, balança tua irmã enquanto a mamãe está aqui no banheiro. Filho, dá uma mamadeira. Assim, meu filho foi meu grande ajudador. Só que eu acho que a parte mais bacana não é o que acontece, é o que você faz com aquilo que acontece. Então, o que eu fiz a partir daquilo que aconteceu comigo, que foi a grande virada de chave. Então, quando eu me vi naquela situação, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar aquilo que eu não podia modificar. Então, eu não podia modificar aquele fato. Meu marido, ele não queria mais estar casada comigo. Então, eu tive que aceitar. Foi a primeira coisa. Aceitar aquilo que eu não posso modificar. E modificar aquilo que eu podia. E aí, eu comecei a mergulhar dentro de mim. Eu acho muito engraçado hoje em dia, quando as mulheres se separam, é que elas querem pintar o cabelo, malhar, né? E tem até a música, né? Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, malhei. Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei meu novo namorado e eu nunca pensei assim. Na hora que eu vivi essa história, eu não quis pintar o meu cabelo, eu não quis entrar na academia e malhar. Eu só queria ter a minha sanidade mental. Eu quis, na verdade, primeiro entender o processo, começando de mim. Porque eu acho que hoje em dia eu vejo muita gente querendo entender o processo a partir do outro. O que é que o outro tem na cabeça? Por que que ele fez aquilo? Por que que ele tomou aquela atitude? Mas eu quis entender o contexto a partir de mim, a partir da minha perspectiva, primeiro olhando para dentro de mim, os meus erros. Então, aí começou a autorresponsabilidade. Eu saí da categoria de vitimismo, porque hoje é outra coisa que eu vejo muito grande. As pessoas se sentam, porque se sentar no vitimismo é bom demais. Você se senta na cadeira, você enche o outro de culpa, entendeu? E você não se responsabiliza por nada. Então, eu podia estar com um discurso aqui, um discurso vitimista, onde eu fui abandonada pelo meu marido, e com uma filha recém-nascida, e eu saí de casa, e com um filho pequeno, e sofri esse discurso. Ele é injusto, ele é vitimista, assim, é novela pura, sabe? Assim, você se vitimiza, você coloca o outro toda a culpa e você se senta na cadeira da peninha, onde todo mundo tem pena de você. E esse não foi o meu discurso. Eu não fui abandonada, ele pediu divórcio, eu mudei logo o linguajar. Não teve abandono, teve divórcio. Então isso se chama autorresponsabilidade. Para ele não estava bacana, para mim eu tinha mais a que aceitar. Foi o segundo discurso. O terceiro, eu fui mergulhar em mim. Peraí. E será que nessa relação só ele errou ou só eu errei? Então eu fui para a autorresponsabilidade e assumi os meus 50% de responsabilidade. Porque toda relação ela é 50% culpa de um lado e 50% culpa ou responsabilidade do outro. Então eu assumi os meus 50%, ou seja, eu reconheci, eu entendi, e aí depois eu fui praticar o auto-perdão. Porque eu vejo muita gente pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao outro, mas não se perdoando.
Então foi uma outra coisa. Eu disse, espera aí, deixa eu me auto-perdoar. Ou seja, eu não tinha maturidade. Quando eu entendi o processo, quando eu entendi os meus 50% de erro, eu disse assim, espera aí, eu tenho que me perdoar, porque eu não tinha maturidade para ter administrado aquela situação naquela época, dessa forma que eu estou enxergando agora. Então, eu pratiquei o auto-perdão. Eu entendi que naquele momento eu não tinha maturidade, era tudo novo para mim. Eu saí da casa dos meus pais para morar, para ir para um casamento com já um filho. Então, assim, tinha muita coisa que eu precisava aprender. É óbvio que eu precisava de um pouquinho mais de tempo, mas eu não tive. Tá tudo bem. Aceitar as coisas que você não pode modificar é uma coisa muito libertadora. E mudar aquilo que você pode. Entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente gastando tempo e energia com aquilo que você não pode modificar e gastando pouca energia com aquilo que você pode. Então, eu comecei a querer ver o que é que eu podia modificar em mim. Então, como eu disse a vocês, eu comecei a mergulhar em mim. E aí eu comecei, primeiro, no processo espiritual. Então, eu comecei uma conexão com Deus. Eu perguntava muitas vezes na janela, Deus, será que você está vendo o que eu estou passando? Você consegue, me diga ao menos que você está vendo. Então, essa conexão com Deus, ela foi maravilhosa, porque ela me aproximou mais de Deus. Eu vi o zelo de Deus, sabe? Eu vi o cuidado de Deus. Depois, eu comecei a ver conselhos, que é uma coisa também que eu gostaria de deixar isso muito claro para vocês, é que nem todas as pessoas que dizem, eu, se estivesse no teu lugar, faria isso. Elas não fariam. Muitas pessoas no seu lugar fariam exatamente diferente daquilo que eles te mandam fazer. Entendeu? Então, eu comecei, sabe, a filtrar o que eu ouvia. E eu comecei a perceber que tinha muita gente querendo saber do babado e pouca gente querendo saber como eu me sentia. Então, é outro aprendizado que eu quero deixar para vocês. Nem todo mundo se preocupa com o que você sente. Tem muita gente preocupada com o babado, a fofoca. Então, foi também uma maturidade que eu tive que aprender. E às vezes a vida, ela coloca você para aprender ou na dor ou no amor. E foi na dor que eu cresci. Então, depois que eu entendi o processo, que eu peguei a minha autorresponsabilidade, os meus 50%, que eu pratiquei o auto-perdão, ou seja, perdoar a minha imaturidade dentro da relação, que eu me conectei com Deus, eu disse, opa, agora é a hora de eu ir até o outro e dizer, olha, nesse aspecto, nesse você estava certo, nesse, eu estava certa. E tá tudo bem. As pessoas acham que ir até o outro, pedir perdão pelos seus 50%, ou pedir desculpa ou reconhecer, é pedir para voltar. E não é. Isso é muito decente, isso é muito íntegro. E eu tenho o maior orgulho de ter feito isso. Fui até ele, conversei, entendi, disse a ele que eu entendia o ponto de vista dele, dentro da perspectiva dos 50% dele, e dentro dos meus 50% eu também reconhecia. Se houve reconhecimento nesse momento da parte dele, não é um problema meu. O meu problema é o que eu fiz. Então, é uma outra coisa que eu quero dizer a vocês. Façam uma parte de vocês. Entendeu? Sempre façam a parte de vocês. Porque a melhor coisa do mundo é dormir tranquila. Então, eu tenho muita consciência que eu fiz a minha parte. Entendeu? E ali, quando minha filha tinha 3 meses, vieram outras dificuldades, porque eu estava morando só, eu estava sem trabalhar, porque quando eu fui demitida do banco, eu trabalhava no Banco Safra, eu engravidei, entendeu? Então, eu estava sem trabalhar, eu tinha assumido um custo de aluguel, eu tinha assumido um custo de luz, que eu não sabia o que era isso, só para mim, eu tinha assumido todo o custo, e agora, como fazer, como pagar? Então, eu vi que eu precisava ir trabalhar. Então, com 3 meses, eu cortei a amamentação da minha filha e fui para o mercado de trabalho. Entendeu? Eu vejo muita gente dizendo assim, mas como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? É muita energia gasta com aquilo que, pensando que não pode fazer. Você pode tudo, entendeu? Você pode tudo. Foi isso que eu descobri. E aí nasceu uma super-heroína em mim, que eu posso tudo. Eu fui trabalhar, deixei minha filha com babá e fui trabalhar. E sabe o que aconteceu? Eu passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Sabe por quê? Porque nunca é por quê, e sim por quem. Eu tinha um por quem. Eu tinha 2 crianças em casa. Eu tinha uma responsabilidade para a minha casa.
Então, eu trabalhei diferente, eu tinha uma postura diferente, eu tinha uma responsabilidade diferente, eu tinha uma abordagem diferente. Até minha venda era muito mais convincente, porque eu tinha um porquê. E o meu porquê estava na minha casa, uma criança, bebê, e um menino de 3 anos. Aliás, tinha acabado de fazer 4 anos. Entendeu? Então, eu passei a trabalhar diferente. E aí, eu amava ler, e eu sempre dizia que não podia, que não conseguia mais ler, porque eu tinha filha, eu não tinha mais tempo. E aí eu comecei a ver que eu tinha tempo para tudo. A gente tem que parar com essa história de botar a culpa da gente nos filhos. É porque eu tenho um filho, eu não posso. Mas tu sabe, né? Como é que eu vou estudar? Eu tenho um filho, eu não posso. E eu comecei a ver que eu podia tudo, inclusive estudar, voltar a estudar. Então eu comecei a escutar audiobook, já que eu não conseguia ler, audiobook enquanto eu amamentava, audiobook enquanto eu colocava meus filhos para dormir, entendeu? Outra coisa, comecei a estudar. O Oi? que você está trazendo aí é um discurso comum que a gente escuta nas pessoas do lado do vitimismo, realmente, né? De eu não poder. Muitas pessoas na sua situação, eu acredito, sem querer estar julgando, mas iam sentar e chorar. Aham. Porque iam ser uma situação de que como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro se eu tenho um filho aqui em casa, né? Muitas vezes a gente usa o filho como desculpa, realmente como barreira para não estar fazendo as coisas. E Isso. aí no seu discurso você está trazendo em todo momento humildade de reconhecer a sua parte da história, a sua responsabilidade, né? Trazendo também a autorresponsabilidade em relação a isso. E principalmente o amor próprio. Isso. Porque não Exatamente. adiantava você. Eu vi até pessoas já passando aí que realmente, vendo uma história desse tipo, a primeira coisa que a gente vai pensar é que insensível da parte desse homem de pedir o divórcio a uma mulher que acabou de ter um filho, sabendo tudo que se passa nesse período, e um bebê de 9 dias, Aham. né? Então você poderia estar nessa posição de vítima. Mas, Isso. pelo contrário, você começou a enxergar as coisas por outro lado. Aprendeu da forma mais difícil, que é, como você falou, através da dor. Mas de tudo a gente pode aprender alguma coisa. É aquele negócio de olhar pelo lado certo do telescópio, né? Exatamente. E é muito injusto, minha gente. Eu vejo todo mundo, muita gente fazer isso. Eu não digo todo mundo, tá? Mas muita gente fazer isso. Culpar o outro, sabe? Esse discurso vitimista, ele não me convence mais. A pobre coitada que passa. Sabe o que é? Isso é pura novela. É o que a Globo vende. É a novela todinha você sofrendo no final feliz. Aí você passa a novela todinha com pena da personagem, a novela todinha odiando o vilão, e no final, um dia de acontecimento total e acabou a novela. Só que a vida real, ela é diferente. Então, eu não vou me colocar. Quem entrou na live achando que eu ia ser a vitimazinha, pobre coitada, vítima, que fui abandonada quando minha filha tinha 9 dias, se enganou. Aqui não tem pobre coitada, não existe vilão do outro lado. Foi uma pessoa que não quis a relação. Tá tudo bem, a gente tem que aprender a entender quando o outro não quer, entendeu? Entendi, foi tudo bem. Foi o momento, o melhor momento ou não, isso é muito pessoal. Para mim, talvez eu tivesse esperado um pouco. Para ele, foi o tempo dele. Tá tudo bem E é também. claro que a gente não deseja que isso aconteça com ninguém. Mas fica a lição de que a gente possa observar a relação, porque como você disse, isso não aconteceu do dia para a noite. Você foi pega realmente num momento de uma forma surpresa pelo momento em si ser delicado. Isso, Mas durante toda a relação já tinham sinais que de repente você não queria aceitar, não estava querendo enxergar, né? E muitas vezes pessoas passam por essa situação. Tem gente que acredita até que um filho vai poder salvar o casamento. E pelo contrário, o filho não segura relação nenhuma. Pelo contrário, o filho pode mudar completamente, né? coisas que ele não estava gostando, que ele queria ter mais tempo para a gente. Na verdade, o questionamento da minha relação era mais tempo para nós dois. E eu tinha um filho pequeno e eu acabava aqui não tendo esse tempo para nós dois. E então estava bem sinalizado. Só que eu não podia mudar, ou eu não queria mudar.
entendeu? E aí chegou nesse fim. Só que chegou no fim, no momento que sim, eu também achei que a chegada daquela criança ia nos unir, entendeu? E, no entanto, não foi isso que aconteceu, só que eu me respeitei. E eu respeitei ele. Eu saí daquela casa pela minha sanidade mental. Olha, eu escutei todo tipo de conselho. Fica aí, e não sei o quê, e ele vai ter que aguentar, e ele que vai ter que sair. E eu, não, eu vou embora. Eu vou sair. E eu fui a parte que saí, porque o apartamento já era dele. E eu fui para ter a minha casinha, e ali dentro da minha casinha com os meus filhos, eu fui me encontrando. E aí, olha, eu comecei a estudar, sabe? E foi a partir dessa perspectiva do que eu estava sofrendo que eu falei, peraí, o que é que eu tenho para fazer de bom? Aí eu comecei a me inscrever em cursos online, entendeu? E aí eu comecei a participar, eu comecei a ver até a média das 5 pessoas que andavam comigo. O que eram as 5 pessoas que andavam comigo? Por que eu atraía aquele tipo de relação? Que tipo de pessoas eu tinha ao meu lado? E aí eu comecei até a filtrar as minhas amizades. Porque é tempo, minha gente, o caos, ele vem para ensinar a gente um monte de coisa. Essa quarentena, se vocês souberem usar essa quarentena, além de, porque eu não vou julgar quem está fazendo isso, tá? Mas além de lives, além de cervejinha, além de Big Brother, vocês conseguirem realmente usar essa quarentena a seu favor e dizer assim, peraí que eu vou organizar as coisas externas, peraí que eu vou organizar as coisas internas, entendeu? Espera aí que eu vou usar esse momento para me autoavaliar. Eu vejo muita gente avaliando o outro. Eu vejo muita gente sentada que dá um diagnóstico sobre o outro como ninguém. Mas a gente está no momento de a gente usar esse diagnóstico auto-reflexão. Entendeu? Então foi bem isso que eu fiz. Eu mergulhei em mim, eu não pintei o meu cabelo, eu não entrei na academia, malhei. Eu, pelo contrário, entrei dentro de mim, comecei assim, até perceber que eu tinha uns defeitos horríveis. Mas você me valorizou, né? A parte da música que eu me valorizei, realmente isso aí você tomou para si. Não, assim, valor, engraçado que autoestima, né? Eu vejo muita gente falar em autoestima. Autoestima não é o que o outro acha sobre você. Autoestima é o que você acha sobre você. Então, assim, a minha autoestima, eu sempre tive uma autoestima boa, graças a Deus, porque eu sempre tive uma perspectiva boa sobre mim. Então, assim, eu me conheço, eu sei que eu sou uma mulher de valor, eu sou uma mulher decente, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher interessante, interessada. Então, assim, eu tenho minha autoestima no lugar e eu me respeito. E eu sei onde cabe, onde não me cabe. Entendeu? Então, só que a gente tem que ter também, tem que saber respeitar o outro. Eu vejo as pessoas implorarem para ficar. Gente, se valorizem, não implorem migalhas de ninguém. Ninguém merece isso. Entendeu? Se ninguém merece que você tenha pena. Entendeu? Eu nunca vou levantar, minha gente, bandeira de pena aqui. Entendeu? Inclusive, eu não sou digna de pena. O fato de eu ter sido divorciada quando minha filha tinha 9 dias não muda nada de quem eu sou. O fato de eu ter reconhecido meus 50% de culpa e de responsabilidade do fim da minha relação, que todas nós temos. Todas as pessoas que estão aí assistindo, parem quando terminar a live e lembrem de todos os relacionamentos que tiveram anteriores e entendam que vocês tiveram 50% de responsabilidade em cada relação. E isso, minha gente, é bonito, isso dignifica, isso não denigre ninguém, entendeu? Então, eu tive essa perspectiva, esse olhar, eu me conectei com Deus, eu me conectei comigo, eu passei a me conhecer muito melhor, eu passei a ser uma mulher muito mais forte, muito mais guerreira lá fora para trabalhar como profissional. Como ser humano, eu passei a ter muito mais empatia e entender muito mais o outro a partir desse acontecimento. Então, minha gente, não é o que acontece, é o que você faz com aquilo que acontece. Então, o que eu fiz, o que eu ressignifiquei, eu cheguei ao ponto que, assim, não desmerecer ninguém, mas eu vou dizer assim, ó, obrigada por ter acontecido isso, porque foi a partir disso, foi a partir desse momento, foi a partir dessa situação, é que eu amadureci. Essa Ana Patrícia que muitos conhecem,
e admiram, ela existiu, mas a Ana Patrícia madura, ela nasceu, ela brotou, ela floresceu a partir da dor, a partir dessa dor, a partir desse acontecimento. Entendeu? Então, que a gente faça, minha gente, do caos, da calamidade, uma oportunidade. A gente tem muitas chances, a vida dá muitas chances de a gente pegar a calamidade e tornar ela oportunidade. Então, em vez de você ficar sentado na cadeira do vitimismo, sentado na cadeira do coitadinho, apontando para o outro, culpando o outro, coloca aquilo para você, veste a tua roupa dentro daquela história. Para de estar pegando o pitaco e a opinião das pessoas, porque as pessoas, elas nunca vão saber o teu bastidor. Não sai na comparação de comparar teu palco com o bastidor de ninguém. Eu vejo muita gente errando nisso também, sabe, Vivian? Compara a minha vida, eu comparo a minha vida com o que eu conheço da vida do outro no Instagram. E o que a minha vida, ela comparada com a vida do outro no Instagram é injusto, porque a vida do outro no Instagram é perfeita, entendeu? A grama Então, do vizinho é sempre mais verde, né? É aquela história. A grama do vizinho é sempre mais verde. exatamente. Então, assim, eu tenho o meu orgulho, sabe? Eu tenho o maior orgulho. E eu tenho o maior carinho, viu, pelo meu ex-marido. Vale salientar aqui. Tenho o maior carinho, tenho a maior amizade com ele. A gente não é marido e mulher mais, mas a gente tem uma filha. E eu também tenho esse olhar, sabe? Eu tenho esse olhar que a gente tem que esquecer, que a gente é família para sempre. Entendeu? Se a gente sempre vai ser uma família, é o pai, a mãe, a família dele, a minha família. Então a gente também tem que acabar com essa história de ficar inimigazinha de ex, sabe? E inimigazinha da nova namorada do ex, sabe? Eu acho que a gente pode ser, a gente é muito melhor do que isso, minha gente. Então, assim, vamos sair dessa meninice, sabe? Dessa disputazinha que eu já tive, sabe? Aqui não tá falando uma pessoa que não teve, eu já conheço, eu já fiz eu tenho muita besteirinha, mas assim, é tempo de amadurecer. Vamos entender que as relações acabam, mas a amizade fica. Eu acho muito injusto, sabe, Vivian? Que uma pessoa conviva com a outra, namore com a outra 10 anos, 15 anos depois parece que não conhece, não se falam, eles se odeiam ou... Não, que é isso? Quer dizer, beijou 10 anos de declaração, 10 anos de foto, 10 anos de história, 10 anos que a família junta, e de repente parece que é todo mundo inimigo, parece que tem que fingir que não conhece a pessoa. Exato. Uma vez eu li uma frase, não lembro de quem é a autoria, mas fala que no amor é palavrinhas antes, né? Que é o momento que você quer conquistar, então tudo é muito lindo. Palavras durante e palavrões depois. Pois é. Porque quando acaba é realmente isso. Você não quer passar na mesma esquina, que se lasque, né? Você quer que morra ou coisas nesse nível. Exatamente. Ou então, assim, eu vejo assim, eu me livrei daquela pessoa, agora aquela outra aqui vai ver. Não, você conhece aquela pessoa. Por exemplo, se hoje eu fosse namorar de novo com meu ex-marido, ele não estaria mais com a mesma pessoa, porque eu não sou mais aquela pessoa de 3 anos atrás. Então, quando a gente diz assim, agora ele me fez um favor, tá com aquele embuste, entendeu? Isso é tão pequeno. Primeiro, porque ele não é mais aquela pessoa, ele também aprendeu no processo, entendeu? Então, eu deduzo que ele hoje é uma pessoa muito melhor. E eu sou uma pessoa muito melhor. E a tendência é que a gente seja sempre o melhor. Entendeu? E a tendência é que a gente se melhore, entendeu? Então, assim, o que é que eu vejo hoje? Que luxo é ostentar saúde mental. Luxo, na verdade, é a paz interior, entendeu? Luxo, na verdade, é deitar a cabecinha no sofá, no travesseiro. Então, a maior paz, eu tenho a maior consciência tranquila que essa trajetória, sabe, do fim da minha relação, do meu casamento pra cá, foi de um crescimento, eu voltei de volta pra mim, pra minha essência, sabe? Então, assim, eu tenho o maior orgulho desse processo, eu tenho o maior orgulho de falar dessa história, entendeu? Porque eu não sento para falar dessa história, nunca vou sentar para falar dessa história de maneira... como eu acabei de falar, já falei diversas vezes, mas eu vou falar de novo, na maneira de culpar o outro e dar glória a Deus. Eu vejo o povo dizer assim, graças a Deus, mas a gente a gente precisa crescer. Glória a Deus eu dou pela minha filha existir,
Glória a Deus eu dou por esse casamento ter existido, ter gerado aquela criança. Entendeu? Esse glória a Deus eu dou, que a partir desse momento eu ressignifiquei tudo e hoje eu estou aqui com outros projetos, outras histórias, outra maturidade, outro crescimento. Esse tipo de graças a Deus é que a gente tem que dar. A gente tem que parar de dar graças a Deus que o outro se lascou. Graças a Deus que agora o outro arrumou uma namorada e levou uma gaia. Graças a Deus que agora ele pagou porque ele me fez. E a gente sai dessa coisa pequena. Ninguém merece, você não merece isso, ninguém merece essa gasto de energia negativa para o outro, porque tudo você atrai o que você emite. Entendeu? Então eu emito tanta coisa boa, sabe, para ele, para os dele e para os próximos, entendeu? Que eu não perco mais tempo com essas bobagens, entendeu? Então, assim, eu olho para minha filha, eu vejo o pessoal dizendo, não diz que a cara do pai, não, porque Deus me livre. Minha filha faz cada carinha do pai dela, faço carinha do pai. Entendeu? Isso é um orgulho, porque não tem motivo para ser diferente disso, entendeu? Então, assim, eu vim para aqui, para Portugal, vim com os meus 2 filhos. Se eu tivesse criado um problema, sabe o que tem acontecido? Eu não conseguia nem vir, porque até para você, a gente pensa que não precisa do outro, é outra coisa que eu quero conversar com vocês. A gente acha que a gente nunca vai precisar de ninguém, e a vida dá um jeito de dizer que tu sempre vai precisar de alguém. Para vir para cá, eu precisei que ele assinasse me autorizando para vir. Porque assim eu não teria vindo. Então, lá atrás, há 3 anos atrás, eu nem projetava vir para Portugal. Então, se eu sentasse na cadeirinha para dizer eu nunca vou precisar dele, eu teria levado uma tapa na cara agora. Porque para eu sair do país, eu precisei dele. E assim, e deixa eu te falar outra coisa. Foi uma coisa onde eu cresci tanto. Onde eu cresci tanto como profissional, eu cresci tanto como pessoa, como ser humano, que eu liguei até para o pai do meu filho. Muita gente já sabe, meu filho não conhecia o pai dele. Então, assim, o processo, ele foi tão libertador em todos os aspectos da minha vida. Foi um processo tão... só um pouquinho, amor. Foi um processo, assim, tão libertador, que eu peguei o telefone e eu liguei, e eu também pedi desculpas pelos meus 50%, onde eu disse, olha, você nunca veio atrás, mas eu também nunca fui atrás de você. Entendeu? Você sabe o que foi que aconteceu? Eu só ganhei, porque eu tirei tanto peso das minhas costas, sabe? Eu tirei o peso da responsabilidade de ser mãe solteira sozinha. Eu tirei o peso da responsabilidade de carregar esse peso, que por mais que a gente ache que não, a gente sabe que sim. Entendeu? Então, assim, até a partir disso, ou seja, a partir desse fim do meu casamento, eu consegui fazer esse resgate tão grande, esse crescimento pessoal tão grande, que eu saí organizando a minha vida. Entendeu? Então, o que é que eu vejo, minha gente? Tem muita calamidade que vem como oportunidade. Tem muita coisa, tem muito caos, sabe? Tem que na verdade, é muita bênção, né? Tem até uma frase que diz assim, tem muita bênção. Tem muita, tem muita tempestade. Só um momentinho que meu filho está aqui. Diga, meu filho. Eu quero dizer, já faz mais de 1 hora que você está falando aí. E aí até agora, o negócio está bem baixinho aí, você está falando tão rápido que eu não estou conseguindo. Ok, pode falar. Tá bom. Veja só. Tá certo, vai lá, meu filho, por favor. Esse é meu filho, minha gente. Meu filho, né? Já sabe. Aí o que acontece? Vem aqui questionar, porque eu tô falando alto, entendeu? Meu filho, tu entra, por favor. Não. Tu entra, meu filho, por favor. Por que você tá... Não, deixa. Aí o que acontece, minha gente? Tem uma frase que fala assim, tem muita bênção disfarçada. Como é o nomezinho, minha gente? Quem é que pode me ajudar? Que diz assim, tem muita bênção disfarçada. Não é... Na verdade, a frase quer dizer que tem muita coisa que aparentemente é ruim, mas na verdade é uma bênção disfarçada. Então, assim... Tem muita oportunidade disfarçada, né, de bênção. Tem muita bênção. Não, tem muita coisa ruim, tem muita tempestade, eu acho. Esqueci. O Bruno me ouviu. Olha, eu não li nenhuma frase. Quando eu leio de Bruno é o mais palhaço dos meus amigos. Ele tá perguntando, se voltar pro ex não é dar murro em ponta de faca? Ele perguntou, foi Bruno? Foi.
Se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando aí, tá? Isso, pode perguntar. Então, vamos lá, vamos responder. Voltar a pureza da burra e ponta de faca, depende. Eu acho que depende, sabe? Se você percebe que o ex, ele também fez um resgate pessoal, sabe? Ele também amadureceu, ele também está em outro momento da vida dele, ele também pôde organizar a vida dele, talvez sim. Entendeu? Agora, se você vê o ex na mesma vidinha de farra, de cachaça, de amizade, sabe? De vidinha assim, medíocre, eu acho que não vale não, sabe? Eu acho que não. Eu acho que se você vê o outro com mudando, diferente do que você conheceu, eu acho que vale. E eu acho que nessa pergunta já tem também um viés de julgamento, né? Porque se você for julgar pela cabeça que você tinha na época, pela cabeça que ele tinha na época, a relação provavelmente seria a mesma. Isso. Mas o tempo amadureceu e cada um mudou no seu caminho, né? Então, o dia de amanhã, ninguém sabe, né? Exatamente. Então, assim, eu não vou dizer aqui que não. Acho que sim, entendeu? Acho que sim, acho que dá. Dependendo da pessoa, dá. Às vezes, anos depois, se reencontrar vale a pena. Às vezes, a pessoa se espiritualizou também, porque eu acredito que a igreja, não é instituição igreja, tá? Mas ter a religião, sabe? Ter Deus na sua vida muda também acho, sabe? Mas acho que é só isso não, tem muita gente também se escondendo atrás disso. Não, mas agora eu sou crente, ou então, não, mas agora eu encontrei Deus, como se fosse assim, ó. E não é assim, mudança nenhuma é assim. Essa minha mudança, minha gente, ela não foi na hora que eu saí, eu mudei, nada. Eu chorei pra caramba, eu resisti, eu lutei contra mim, eu conversei muita besteira na rua, sabe? Depois eu fui colocando a cabeça no lugar, eu fui me centrando, eu fui mergulhando em mim, eu fui lendo, eu li muitos livros, e eu fui fazendo cursos de autoconhecimento, e eu fui para um lugar, minha gente, que eu sempre faço muita questão de falar. E aqui eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui para falar. Existe um grupo chamado MADA, Mulheres que Amam Demais Anônima. É um grupo onde ajuda mulheres que estão sofrendo em relacionamentos destrutivos ou relacionamentos abusivos. Ou até qualquer tipo de relação, não só de homem. Às vezes você ama mais seu filho do que a você. Às vezes você ama mais seus pais do que você. E eu fui para esse grupo. Eu descobri a existência desse grupo e eu fui até esse grupo, entendeu? E aí é um grupo lindo, sabe? Que acontece, essa reunião acontece nas quartas-feiras lá no Pina e nos domingos ela acontece numa igreja católica em Boa Viagem. Não é um grupo de que tem nenhuma religião, o grupo não tem religião, o grupo apenas usa o espaço religioso, sabe? Mas, assim, é um grupo que ajuda muita gente. Então, lá você pode se expor, sabe? Porque, às vezes, a gente vai se expor numa dor para uma amiga e diz, tá ficando doida, quer dizer, você já se fecha, você se abriu para falar, mas a pessoa não entende. E lá você pode falar suas dores, você não vai ser julgada. Lá tem um anonimato. Lá eles trabalham com anonimato, onde o que você ouve ali e o que você fala ali, fica ali. Então, assim, quem estiver precisando, minha gente... Puro, né? E sem julgamento. Sem realmente julgamento. um acolhimento. Isso, então quem quiser saber um pouquinho mais depois, no inbox sobre esse grupo, ou se não quiser me falar, porque, sei lá, por algum motivo não quer se expor, coloquem no Instagram, Mada, vocês vão encontrar esse grupo, também tem no Google, e aí esse grupo é um grupo maravilhoso, que tem um programa lindo que ajuda mulheres, e lá foi o primeiro lugar que eu fui quando eu acabei minha relação. E lá foi onde eu fui construindo a minha primeira mudança, meu primeiro degrau. A partir de lá, eu fui construindo outros degraus, eu fui andando, navegando em outras coisas, até fui para o coach. O coach ele foi muito pessoal. Eu trouxe o coach, eu disse assim, olha, se eu não usar o coach para fora, que eu uso o coach para mim, entendeu? E aí o coach, ele também veio para somar. E diversos cursos que eu fiz, e livros que eu li, e músicas que eu ouvi, e seriados que eu vi, que só foi para mim melhorar como pessoa. O Bruno perguntou mais duas coisas aí. Como você conseguiu evoluir tanto
E em relação ao MADA, que tipo de pessoas podem procurar o MADA? Certo. Todo tipo de mulher, sabe? Que o MADA é mulheres que amam demais a anônima. Tem de homem, se eu não me engano, é o DASA, entendeu? Mas eu não consigo falar com propriedade sobre o DASA, porque eu nunca participei. Mas sobre o MADA, eu posso falar com propriedade, porque eu estive lá, inclusive eu palestrei para o MADA, eu fiz questão, depois em forma de gratidão por tudo que eles somaram na vida, quando eu estava lá com o coach, eu fui lá e contribuí com a palestra, mas o MADA, ele é um grupo onde tem mulheres de todas as idades, mulheres que sofreram ou sofrem atualmente com relacionamentos abusivos ou relacionamentos onde ela ama mais o parceiro do que ela mesma. E lá tem um programa, assim como os alcoólatras anônimos, ele tem um programa onde você vai seguindo passo a passo e você consegue se recuperar de relacionamentos tóxicos, entendeu? E que relacionamentos abusivos as pessoas confundem, e às vezes não é só relacionamentos que tem agressão, não. Relacionamentos abusivos muitas vezes são relacionamentos onde você é abusado psicologicamente, entendeu? Às vezes emocionalmente. Sabe, eu tenho umas frasezinhas que eu vejo um homem falando, tipo, só eu aguento você. Pra mim, isso é uma relação tóxica. Negócio de só você aguenta, não. Ó, minha gente, tem tanta gente querendo essa pessoa que vocês dizem que só vocês aguentam ela. Tem tanta mulher querendo esse rapaz que vocês dizem que só vocês aguentam ele. Todo mundo tem sua tampinha da panela. Então parem de sair também. Saiam dessa soberba de achar que só vocês aguentam aquela pessoa, que não é verdade. Tratem de se curar, de se tratar e de melhorar a relação de vocês, em vez de perder energia com bobagem. Entendeu? Respondi, Bruno Meroveu. O áudio ficou um pouquinho baixo aqui para mim. Esse Bruno Miroveu, minha gente, quero aproveitar enquanto estás procurando aí. Ele era meu amigo assim, a gente se encontrou, a gente era super amigo. E depois ele se converteu, ele entrou na igreja comigo. Então, assim, a gente na igreja, a gente construiu uma história muito bonita. A gente hoje não está, assim, fielmente na igreja. Eu não posso falar dele, mas acho que não também. Mas, assim, você vê que tudo você pode. Quem nunca na vida, quem conhece Bruno Meroveu, ia imaginar que Bruno Meroveu ia virar crente. E, no entanto, ele virou quase líder dos jovens da igreja. Entendeu? Então, assim, e foi lindo, viu? Foi uma história linda dele. E eu tenho certeza que ele também não é mais o mesmo. Também não é mais o Bruno que eu conheci, agora é pai, entendeu? Então, assim, isso também é bacana, você vê que todo mundo pode mudar. E olha que não é que ele era uma má pessoa, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa. Mas hoje ele está diferente, assim como eu. Eu acho que ele está aí dizendo, poxa, a Patrícia está diferente, a Patrícia está madura, a Patrícia está diferente. Por quê? Porque ele também conheceu aquela Ana Patrícia lá atrás. E agora ele pode ver uma Ana Patrícia nova. Então, que todos nós possamos ser uma versão melhor da gente. Essa é a bandeira que eu levanto. É que a gente possa ser uma versão melhor de nós mesmos. Eu estou vendo muita gente gastar energia e tentar melhorar o outro. Entendeu? E a gente tem que partir do princípio que a gente primeiro tem que se melhorar. Então, assim, a palavra motiva, o exemplo arrasta. Então, assim, isso é uma verdade. Seja o exemplo, que aí você arrasta a multidão. Para de discurso. Muita gente discursando, pouca gente fazendo. Pessoal, todo mundo está escutando bem a Ana, porque para mim o áudio ficou super baixo agora. Quem estiver escutando Ana direitinho aí, dá um legal, toca aí no coração. Se vocês estiverem escutando bem, eu me esforço aqui. Eu estou ouvindo bem. Tô perguntando aqui, como o coaching fez diferença nesse crescimento pessoal e profissional? E qual curso você fez? Quantos cursos eu fiz? Foi? Tu conseguiu escutar? Então, o que é que o coach mudou na minha vida? O quanto o coach mudou, melhorou, foi isso? Amiga, deixa eu fazer assim. Eu vou te tirar, tu sai e entra de novo e solicita para eu te aceitar para ver se o áudio melhora. Todo mundo está ouvindo bem, inclusive eu. Só você não está ouvindo? Tá todo mundo te escutando? Então vai, continua.
Como o coaching fez diferença no seu crescimento pessoal e profissional e qual curso você fez? Tá certo. Olha, meu Deus, o coach, ele muda a vida de qualquer pessoa. Eu vejo aí umas brincadeiras que eu levo na maior graça, vou fracasso, não sei o quê, mas olha, o coach, ele faz a diferença em qualquer pessoa, porque ele tem umas ferramentas que primeiro você tem em você, então ele começa a transformar você, entendeu? Então, assim, o coach é uma coisa que você falar, porque tem coisa que você tem que ver. Assim, eu acho que o que mais muda você, o que mais melhora o coach na sua vida é que tu muda de ambiente, sabe? Você muda, você sai daquela mesma frequência. Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas dizendo assim, por que eu só atraio esse tipo de gente? Ou por que eu só repito esse mesmo padrão de comportamento? Porque você está no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Então, o coach, o que ele faz? Ele te leva para outro ambiente, com outras pessoas que, assim como vocês, estão com a mesma vontade de ser diferente, de mudar e de fazer a diferença no outro. Então, quando você muda de ambiente, quando você muda até as 5 pessoas que andam com você já mudou tudo, você muda a frequência. E aí você começa a emitir outra frequência. E você naturalmente começa a atrair outra frequência. O que aconteceu? Quando eu entrei no coaching, eu comecei a mudar minhas amizades. Porque quando eu ia conversar com as minhas amigas, com muitas das minhas amigas, elas nem entendiam o que eu estava falando. Quando eu falava em autorresponsabilidade, não, amiga, mas eu sou autorresponsável pelo fim da minha relação, por exemplo. O que é que acontecia? Tá doida, amiga? Eu tenho ódio daquele cara, não sei o quê. Nem entendia, mas quando eu conversava com uma amiga que, assim como eu, estava no mesmo nível de intelectual, que a gente estava lendo a mesma coisa, ou que a gente estava conversando sobre autorresponsabilidade, o que acontecia? Ela entendia o que eu falava. Então, você, naturalmente, sabe o que você faz? Você começa a mudar até suas bolinhas do Instagram. Antigamente, eu passava o dia todinho vendo um monte de gente bebendo, era sextou, e a cerveja, e não sei o que lá, e o show. E aí as minhas bolinhas até do Instagram passaram a ser outras. E até quando eu ia pesquisar no Instagram já eram outras informações. Por quê? Porque eu passei a consumir outro conteúdo. Entendeu? Eu passei a falar outra língua. Eu passei a ter outro tipo de abordagem, outro tipo de interesse. Né? Oi? Seus interesses mudaram, porque você mudou. E a partir do momento que essa mudança acontece em você, todo o seu entorno passa a mudar. Exatamente. É aquele negócio que muitas vezes a gente fica esperando a mudança acontecer no outro, quando na verdade ela precisa acontecer dentro da gente, né? E é o que você vem falando desde o início, é esse processo de autoconhecimento, esse olhar para dentro. Isso, e aí exatamente. A maturidade naturalmente começa a vir, né? Isso. Então, eu indico qualquer pessoa, não precisa ir para o coach. Você pode ir para pintura, você pode ir para dança, você pode ir para o que realmente você gosta, você se identifica, mas muda de ambiente, muda de frequência. Você vai ver que as coisas vão mudar. Sai daquelas mesmas coisas, daquelas mesmas pessoas, daquelas mesmas conversas, que dão os mesmos resultados. Entendeu? E em relação ao coaching, não necessariamente é preciso um curso. Muitas vezes você desperta esse processo de autoconhecimento por mergulhar num processo onde você vai procurar uma pessoa que trabalhe com isso e vai trabalhar com ferramentas, né, que o coaching trabalha assim, para o seu autoconhecimento. Né? E o seu processo teve esses dois caminhos. Você tanto vivenciou o processo de coaching, como mergulhou também num curso para ajudar também outras pessoas. Isso. Tem outra pergunta aqui. Minha atual já me agrediu Agora eu tô algumas ouvindo, vezes. não. Minha Agora eu tô atual. ouvindo, não. Será que tu consegue voltar para ler? Alguém tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Eu não tô ouvindo.
Tá todo mundo dizendo que tá ruim. Deixa eu ver. É porque quando eu boto o fone, Eu não tô ouvindo, não. Eu não tô ouvindo. Eu não tô. Deixou de ouvir. Deixei de ouvir. tá me ouvindo agora? Agora tá silêncio pra mim. Eu quero responder essa pergunta de Bruno Piroveu sobre agressão. Tá me ouvindo? Eu vi que teve uma pergunta sobre isso, mas eu não tô ouvindo. Tá Consegue ouvir silêncio pra agora? mim. Vocês estão ouvindo? Não. Não, não, não. Não tô ouvindo. Eu vou sair, tu me convida de novo. Tá. Tá dando pra ouvir, mas tá baixo, é isso? Vamos ver se agora. Eu? Tá ouvindo? Ei. Tá conseguindo Olha, ouvir direito Thaís, agora? Sassarico, Zerrinho, Elaine. Eu nem vi todo mundo que tá. Eu sei que é Bruno, eu vi Andréia. Mas enfim, eu vi Renata, eu vi Virgínia. Eu vou. Tem uma pergunta aqui em relação à quarentena. E tem uma de agressão. Eu vi uma de agressão. A de agressão diz que a mulher tá batendo e diz que a culpa é dele. Como pode proceder? Aí eu vou falar essa pergunta e a outra, porque a gente já tá com um pouquinho tempo e já já a live vai ser derrubada. Tá certo, olha, se a culpa é dele, se ele já reconhece que a culpa é dele, então aí ele tem que começar por Ela que ele. diz, ela que diz que a culpa é dele. Certo, mas a culpa com certeza já é dos dois, 50% de cada lado. E se a relação chegou nesse ponto de agressividade, ela precisa ser revista. Toda relação onde tem agressão, ela precisa ser revista. Entendeu? Então, assim, eu acho que cabe aí uma conversa muito franca e se é possível mudar, porque às vezes não é. Entendeu? Se não for, é bom encerrar. Eu vejo muita coisa que começa com um empurrão e termina numa morte. Então, assim, eu acho que isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Ele pergunta também dicas, né? O que é que a gente recomenda para essa convivência em família nessa quarentena? Assim, eu tô vendo muita mãe conhecer os filhos na quarentena, né? Tem muita mãe que nem conhecia os filhos. Eu acho que tem muita mãe agora dando razão à professora, porque a gente trabalha tanto que a gente às vezes conhece muito pouco. A gente chega à noite com os filhos, às vezes conhece muito pouco. E marido e mulher, eu creio que também não deve ser fácil, mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso, sobre marido, assim, sobre essa parte familiar na quarentena. Eu vou deixar essa resposta para você, Vivian. Como é que tá essa relação familiar na quarentena? Não, por aqui, o aspecto mais difícil é se readaptar a isso de estar todo mundo em casa, né? Se eu analisar pelo meu ambiente físico da casa, é um espaço pequeno que a gente tem que se adaptar. O meu marido tá de home office, então a gente tem que respeitar o espaço dele para trabalho. E eu acho que independente desse trabalho, o que precisa ver é isso, é diálogo e respeito. Que por mais que todo mundo tá no seu ambiente, cada um também precisa ter os seus momentos de fazer suas coisas individuais e pessoais, como fazer as coisas em grupo, né? E aí é ir com paciência mesmo. Vai acabar a live. Eu queria aproveitar para agradecer.
esse show de superação, de dicas de